Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje, quarta-feira, estamos aí de volta com um bate-papo corajoso. Aqui é o Apostolado Courage. Meu nome é Maurício, sou o coordenador nacional do Courage. E hoje a gente vai falar uma questão importante aí que surgiu essa semana, que foi o documento da Congregação para a Doutrina da Fé, o antigo Santo Ofício, sobre bênção. A igreja dispõe do poder de abençoar as uniões de pessoas do mesmo sexo, né? Esse vai ser o tema do nosso bate-papo de hoje. A gente está ao vivo pelo Instagram e também pelo YouTube. Nós estamos há algum tempinho com umas probleminhas para transmitir pelo YouTube, mas vamos tentar hoje também esclarecer sobre esse documento. Então, esperar só mais um segundo aí o pessoal entrar para a gente poder falar sobre isso. A gente viu aí muitas manifestações, muitas pessoas falando, então a gente vai tratar pessoas concordando, pessoas discordando, pessoas achando desnecessária essa manifestação do Vaticano. Então a gente vai falar exatamente sobre isso, se era necessário, se não era necessário, se foi chovendo molhado, como alguns disseram, foi explicar que a grama é verde, coisa do tipo, né? Então é bom que a gente fale sobre essa questão, por ser um apostolado da Igreja Católica, que é direcionado exatamente a pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo e que querem viver a castidade como ensina a Igreja. A gente vai falar por que esse documento é muito importante para a gente também, né? Para aqueles que querem se manter fiéis à doutrina da Igreja. Vamos começar rezando, então, para pedir a Deus as bênçãos do céu aqui, para que a nossa live possa dar frutos e que nós possamos transmitir os ensinamentos da Santa Igreja e não nenhum achismo. Se alguém ouvir alguma coisa que esteja em desacordo com a doutrina da Igreja, por favor, nos avise, que nós prontamente nos retificaremos, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede de sabedoria, rogai por nós. São Carlos Luanga e companheiros mártires, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Deixa eu tentar reconectar aqui o YouTube. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Maurício, eu sou coordenador nacional do apostolado Courage aqui no Brasil, que é o apostolado internacional da Igreja Católica, que presta apoio espiritual a pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo e que queiram viver a castidade como ensina a Igreja Católica. Nós também temos o Encourage, que presta também apoio espiritual para aqueles que têm um ente querido que sente atração pelo mesmo sexo, se identifica como LGBT e as pessoas nos procuram para o Encourage para exatamente obter esse apoio, saber como lidar com essa situação. Como coadunar os seus princípios católicos com uma atitude de amor, de afeto com os seus queridos. Hoje nós vamos falar sobre o pronunciamento da Congregação para a Doutrina da Fé sobre uma dúvida que foi colocada para eles a respeito da possibilidade de ser dada uma bênção para casais de pessoa do mesmo sexo. Nós colocamos uma caixa de perguntas
E isso foi bem interessante, porque as pessoas às vezes não fazem exatamente perguntas. Eu vou ler para vocês, para você verem o estilo. E aqui não é nenhum ataque pessoal, tá? Eu vou fazer os comentários pelo que foi colocado, não é criticando as pessoas que fizeram as perguntas, mas as perguntas em si. Uma pessoa colocou assim: a igreja não aceita a união de duas pessoas do mesmo sexo, não é isso? Sim, mas só que a questão é sobre uma bênção, não sobre um sacramento, e isso ficou bem claro na resposta ao dúbio. Você tem sacramentais e você tem sacramentos. Então a bênção, essa bênção é um sacramental. O sacramento não. O sacramento não é possível, né? Para duas pessoas, uma união de duas pessoas do mesmo sexo. Mas e um sacramental, né? Que é uma coisa, digamos assim, mais simples. É possível? Né? Essa é uma dúvida que foi a dúvida é exatamente essa que foi colocada. Uma pessoa falou assim: qual a cor do céu? Né? Lógico que aqui a pessoa está querendo falar, estão explicando o óbvio. Só que a homossexualidade, por que ela existe, como é a sua gênese, não é uma questão óbvia. Não é uma questão óbvia. Aqui não está se tratando de uma questão de obviedade. Alguns encaram dessa forma. Por quê? Porque pelos seus princípios cristãos, aprenderam que um casal de pessoas do mesmo sexo, a igreja, Deus não aprova, coisas assim, né? Mas você sabe explicar por quê? Né? Por que Deus, esse não foi o plano de Deus? É essa questão. Não adianta falar assim: a igreja não aceita. Vai vir uma outra pergunta: mas por que não aceita? Por que não? Porque não é resposta. Então é necessário sim ter uma explicação. A coisa não é tão óbvia. Se fosse óbvia, todo mundo saberia explicar. Se a Sagrada Escritura fosse tão óbvia, ela tivesse um sentido só, não teríamos tantas igrejas evangélicas. Concordam? Vocês conhecem uma passagem do Novo Testamento que um eunuco da rainha de Candace, ele está lá no caminho, ele está lendo as escrituras, chega um apóstolo para ele e pergunta, né, o que você está lendo? Sagrada Escritura, você está entendendo? Não, eu não estou, preciso de alguém que me explique a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura não é tão óbvia, né? A igreja, ela tem o domínio, ela tem essa autoridade de interpretar a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, como fala São Pedro, não é de interpretação pessoal. Então não adianta falar: tá na Bíblia. Opa, peraí. Na Bíblia tem algumas coisas lá que, se você não souber o porquê estão lá, você vai aplicar hoje. Então toda mulher aí adúltera deveria ser apedrejada. Todo homossexual deveria ser morto. Né? E é isso o que acontecia e ainda acontece em muitos lugares. Por quê? Por causa dessa interpretação literal de certos livros sagrados. E aqui a gente está falando especificamente da Sagrada Escritura. Então é uma questão que sim, tem que ser falada. Não é tão óbvia, não é chover no molhado, não é falar que o céu é azul e que a grama é verde, né? A própria igreja admite no catecismo, se vocês pegarem o parágrafo 2357 do catecismo da Igreja Católica, o amarelo, vai falar lá: a sua gênese psíquica continua amplamente por explicar, ou seja, não foi explicado direito, não tem, a ciência não conseguiu, não há consenso sobre isso. A associação, a APA, Associação Psiquiátrica Norte-Americana, fala a mesma coisa. Há dissenso, não há consenso em relação a isso entre os pesquisadores da questão da origem da homossexualidade, da atração pelo mesmo sexo. Então, não adianta as pessoas virem falando que foi uma obviedade, né, que não se falou nada de novo. Não se disse nada de novo, apenas cumprindo a santa doutrina e a santa tradição. A santa tradição, certa época, mandava prender as pessoas com atração pelo mesmo sexo. Então, peraí, qual tradição que você está falando? Né? Tradição, doutrina, fé e moral. Beleza, isso daí a igreja tem o depósito, ela transmite, só que o seguinte, lá não tem, na santa tradição,
essa questão, né, ela é muito nova. Por quê? Porque o movimento homossexual, depois da Revolução Sexual, os homossexuais apareceram mais, né? Estão mais assim à vista. Essa questão está muito mais à vista do que estava nos séculos passados, né? Quando vai se falar, por exemplo, de outras culturas que admitiam tal, tranquilo, eram culturas pagãs que não tinham princípios cristãos. Veio o cristianismo, né, eliminou muita coisa que estava errada no paganismo. Por exemplo, aborto. O aborto era uma questão também lá que era comum entre os pagãos se abortar. Vocês tinham, por exemplo, um exemplo bem clássico, todo mundo deve ter aprendido em aula de história, em Esparta. Esparta era uma cidade-estado guerreira. Se a criança nascesse com qualquer defeito, era jogada fora. Por quê? Porque não ia servir, não era útil. Isso é cristão? Isso é caridade? Não. Isso é um princípio completamente pagão. Os pagãos faziam isso, né? Então veio o cristianismo e mudou muita coisa, né? O cristianismo veio com outra lei, uma lei de misericórdia, né? De justiça também, mas a misericórdia, a caridade principalmente, com os mais vulneráveis, com as pessoas mais marginalizadas. Então, a gente tem que distinguir muito bem essas coisas, né? Então, nem a santa doutrina, nem a santa tradição falam exatamente quem pode ou não abençoar. Por exemplo, existem bênçãos. Hoje em dia acontece de ter bênção, uma coisa que se dá pra tudo, né? O povo abençoa carro, chaveiro, planta, lá. Mas é que tá, né? Pode abençoar tudo? É isso o que a Congregação para a Doutrina da Fé vai responder. Pode abençoar tudo? Não. Se um padre é chamado para abençoar uma casa de prostituição, ele não pode abençoar aquilo. A finalidade daquele lugar é ruim. Mas é uma casa, né? É só uma bênção para as pessoas terem a proteção. Não pode. Se duas pessoas, né, um casal de pessoas de sexos opostos se aproximam do padre e pedem para abençoar o fato de morarem juntas, de coabitarem, né, e de terem relações sexuais, ele também não pode. Só que parece que aí que vem a questão, né? Poxa, mas a bênção é só uma coisinha, assim, pra gente ficar bem e tal. Mas, sabe, a bênção ficou bem banalizada. Então, essa questão não, como eu estou falando, não é tão óbvio, né? Teve que a congregação, a CDF vir e esclarecer esses pontos. Alguém perguntou assim: a igreja reconhece a existência da homossexualidade? Colocaram homossexualismo, só que homossexualismo é uma palavra em desuso. O que se usa é ou homossexualidade ou atração pelo mesmo sexo, que é até melhor. Lógico que reconhece, tanto que ela tem um documento sobre o cuidado pastoral das pessoas homossexuais. 10 mandamentos e a Bíblia são leis perpétuas, simples assim. Como eu falei, se a Bíblia não fosse clara, não existiria igreja evangélica. Uma outra que fala, essa foi interessante. Por quais motivos o Papa se pronunciou sobre isso? Essa é uma boa pergunta. Qual foi a motivação sobre isso, né? Aí eu vou começar falando uma coisa interessante. Muita gente divulgou essa questão sobre as bênçãos de casais homossexuais. Divulgou como, né? Colocou a notícia do G1, da Globo. A Globo, ela transmite da maneira que ela quer a notícia. Nós temos canais oficiais do Vaticano e as pessoas não vão, né? Você tem Vatican News, você tem Info Vaticana, você tem canais católicos para transmitirem de maneira correta a notícia. As pessoas colocaram nos seus perfis católicos do Instagram a notícia do G1, da Globo, né? Aí você já vê que as pessoas não sabem ir às fontes, elas vão aos comentários, porque é mais fácil, né? E os comentários sempre têm um cunho pessoal. A Globo vai por sua ideologia pagã, ideologia mundana. Uma outra pessoa também pode
fazer, mesmo sendo católica, os comentários dela, ver pela sua ótica, e não pela ótica simplesmente católica. Então, quando vocês forem, dica, quando forem divulgar notícias que venham da Santa Sé, procura os canais oficiais da Santa Sé, procura o documento. E aí vem uma questão interessante, né? O documento começa dizendo que essa dúvida lhe foi colocada, por quê? Porque já existe uma prática nesse sentido, né? Deixa eu só pegar aqui o início do documento para vocês entenderem bem o que eu estou falando, né? Em alguns, porque foi assim, ó, a questão proposta: a igreja dispõe do poder de abençoar as uniões de pessoas do mesmo sexo. Isso aqui está no site do Vaticano. É isso que todo mundo deve ler, não as notícias. Depois lê as notícias, lê primeiro o documento. A gente tem acesso livre aos documentos do Vaticano, a gente vai na notícia. Notícia da Globo, notícia de padre X, Y, Z, quando a gente pode ler aqui diretamente, né? O que isso demonstra? Muito, né? Eu vejo aqui falando de ambiente brasileiro, mas eu sei que fora acontece muito isso também. Nós somos levados pelas opiniões, não pelos fatos. Então, lendo o documento, dá para entender o porquê a congregação... Eu tenho quase certeza que as pessoas, as que falaram que é óbvio, a grama é verde, não leram o documento por inteiro, né? Vão achar, e nem é tão grande assim, deve ter uns 10, 12 parágrafos, né, a resposta. Por ele já dá para se entender por que essa pergunta foi feita e por que se respondeu negativamente, está aqui completamente explicado. Em alguns âmbitos eclesiais, estão se difundindo projetos e propostas de bênçãos para uniões de pessoas do mesmo sexo. É uma questão de fato. Já existe isso. Existe na Alemanha, se vocês pesquisarem na internet, na Alemanha eles têm um livreto de bênçãos, que se incluem bênçãos tanto para casais divorciados, digamos assim, né? Em segunda, terceira união, coisas do tipo, ou união de pessoas do mesmo sexo. Já existe esse tipo de coisa. Não é algo, foi assim, alguém que teve uma ideiazinha, falou, eu vou perguntar para o Vaticano. Não, já existe de fato. E isso vai criando dúvidas nas pessoas, né? Aí vem alguns e falam, confortavelmente, da sua ortodoxia. Lembrando que eu estou falando, tá? Eu não estou atacando pessoalmente ninguém. Eu estou falando, olha, revejam seus comportamentos, revejam as suas afirmações. Porque aí para você está confortável na sua ortodoxia, né? Só que fora da sua zona de conforto ortodoxa, estão acontecendo muitas coisas. Estão querendo revolucionar a igreja. E se a igreja não se pronuncia sobre isso, isso cresce, as pessoas vão ficando mais confusas, vai surgindo uma revolução. Então a igreja, como ela fez durante todos os séculos, desde o seu início, sempre teve problema. A igreja sempre teve problema, a igreja nunca ficou quietinha, vamos pregar, só pregando, bonitinha. Não, foi perseguida, teve heresia, todo o tempo. Todo o tempo. A gente tem, quando estuda a história da igreja, quem não conhece bem a história da igreja, pega a coleção aí, tem várias, tem mais simples, né? Tem do professor Felipe Aquino, você pode ter uma mais completona, como a do Daniel Hopes, tem várias, né? Você vai ver, a igreja sempre foi atacada, sempre surgiram ideias estranhas, né? Surgiram ideias, assim, e que confundiam as pessoas. Para alguns pode parecer óbvio hoje, porque nós temos 2000 anos de cristianismo, só que no desenvolver da igreja, e como essa questão da homossexualidade ela é antiga, desde os primórdios, lógico, mas ela é visível hoje. Ela não era tão visível assim. Tanto que você não encontra documentos falando sobre a questão da homossexualidade. Você só tem condenações em relação ao ato sexual entre pessoas do mesmo sexo. Se você pega o Denzinger, né, que é uma coletânea de documentos da igreja, lá tem desde São Pedro até hoje Papa Francisco. Você vai ver que quando se trata dessa questão de atração pelo mesmo sexo, não
há nada que fale sobre homossexualidade. Vai se falar sobre sodomia, ato antinatural, ato sexual entre pessoas do mesmo sexo. É disso que vai se falar. Não se vai falar das outras questões, né? Que hoje estão aí prementes. A igreja precisa olhar, ver, né, para se pronunciar. Foi isso que a igreja sempre fez. Quando surgiu a questão, Lutero começou a contestar certas coisas, a igreja teve que fazer o quê? Convocar o Concílio de Trento. Por quê? Estava tendo uma grande confusão. Mas a doutrina é óbvia. Se fosse desse jeito, né, tão óbvio assim, não fosse necessário a igreja se pronunciar, então deixa o protestantismo tal, evoluir, pregar e tal, não vamos falar nada, a igreja já estaria destruída, né? A igreja tem que se pronunciar assim. Então, aqui na Alemanha, na Áustria, nos países de língua alemã, já existe essa prática, aqui no Brasil também, né? Mas não é uma coisa tão assim publicada, disseminada. Mas a gente ouve uma notícia aqui e lá. Só que na Europa, tá assim, tenho colegas que moram lá, falaram, é disseminado. E isso aprovado pelo clero alemão. Então, aqueles que perguntaram, fizeram a pergunta, eu não tenho informações se foi uma pessoa de boa fé, uma pessoa de má fé querendo aprovação mesmo, falaram de uma questão de fato, que está acontecendo por lá, né? Então, aqui fala, não raro, tais projetos são motivados por uma sincera vontade de acolher e acompanhar as pessoas homossexuais, falando aqui que pode haver uma boa fé, as quais se propõem caminhos de crescimento na fé, para que quantos manifestam a tendência homossexual possam dispor dos auxílios necessários para compreender e realizar plenamente a vontade de Deus na sua vida. Esse texto está na Amoris Laetitia, do Papa Francisco. Ele fala exatamente sobre isso, que é necessário acolher as pessoas e acompanhá-las. Na sequência ele vai falar que não se pode comparar as uniões entre pessoas do mesmo sexo com as uniões entre pessoas, aquelas que estão no plano de Deus, que são entre pessoas de sexos opostos, né? Entre um homem e uma mulher. Então, isso aqui já está previsto de ter um acompanhamento, mas surgem as questões. Por quê? Porque vai vir na sua paróquia um casal de pessoas do mesmo sexo, um casal gay, vamos dizer assim, um casal de lésbicas, e vão querer fazer catequese, vão querer fazer, talvez, primeira comunhão, vão querer, talvez, batizar o seu filho, adotado, ou então em barriga de aluguel. Como eu disse, são questões que estão aí, e não adianta virar a cara, fazer olho torto, tem que dar uma resposta. E aí a resposta vai ser o quê? Não, tá na Bíblia que não. Opa, peraí, né? Onde tá na Bíblia que não? Como é que você consegue explicar isso? Porque lá no Levítico lá tá falando de 2 homens e 2 mulheres. E aí, como é que explica? Não é essa facilidade toda. As pessoas às vezes simplificam demais algumas coisas, né? Quando deveriam estudar. Olha, para vocês terem ideia, tem um documento aqui aliás, um livro publicado pela CNBB, chama Documenta, Congregação para a Doutrina da Fé. Documentos publicados desde o Concílio Vaticano II até os nossos dias. Nossos dias aqui é 2016, então vai de 65 a 2016. Olha isso aqui. Quantas vezes a Congregação para a Doutrina da Fé teve que se manifestar, né? Então, não tente simplificar o que não é tão simples. É isso que eu falo, né? Ouve, leia o que o Vaticano publica para entender o porquê a coisa está sendo falada, né? Esses comentários assim, muito simplistas, só dão a entender que está pouco se lixando para a questão e que os homossexuais que se virem.
Eu, como eu falei, sou coordenador aqui do Courage e às vezes eu sinto atração pelo mesmo sexo. E aí eu posso falar, né? Não como falam os modernos, porque é o meu lugar de fala, não acredito nisso, não defendo essa bobagem de questão de lugar de fala, mas o que a gente percebe é o seguinte, né? Há muitas negativas para os homossexuais. Sempre se fala não, 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 e não se explica. E não se explica o porquê do não. E não se dá o sim. O sim simplesmente é viva a castidade, viva a castidade, viva a castidade. Então pessoas que dão respostas muito simples, homossexuais podem casar? Não. Pode ser padre? Não. Pode ser isso? Não. O que pode? Viva a castidade. Simplifica nisso. Então fica parecendo que para homossexuais só existem sempre negativas e vamos dizer assim, né, só para classificar, os héteros podem tudo, os homossexuais não, são limitados, tem que viver a castidade, meio que tomando cuidado para não ficar perto de uma pessoa do mesmo sexo, para não passar a tentação, né, então não pode dormir no mesmo dormitório com outros homens, ou a mulher com outras mulheres, porque vai ter problemas. Opa, peraí, vocês estão tratando a pessoa aqui, que acolhimento que é esse? Que acolhimento é esse? Então, tomem cuidado com o que falam, porque eu vi um comentário até de um padre que eu gosto muito, falando assim, desde os primórdios a igreja sempre acolheu. Não, não é desse jeito. Desde os primórdios a igreja prega caridade com as pessoas e tudo. Só que, para essa questão da atração pelo mesmo sexo, com certeza, Jesus não falaria para matar e tal. Sempre houve grandes problemas, né? Os países cristãos, né? E aí eu não acuso, fico falando, eu não ataco a minha igreja, eu sou católico, eu amo a minha igreja, amo o papado, amo o Papa, amo o Papa Francisco, tudo. Mas a gente tem que enxergar certas coisas. Como eram tratados os homossexuais nesses últimos 2000 anos aí de civilização cristã. Não tem, assim, às vezes, boas notícias, não. Tanto que as pessoas perguntam muitas vezes pra gente, por que não tem nenhum santo que se saiba que teve MS? Aí eu respondo, meu filho, se soubesse, ou ele estava morto ou ele estava preso. Porque era isso que acontecia normalmente, né? E não só, não adianta querer falar que era só em países protestantes. Se vocês veem, por exemplo, na época do general Franco, lá na Espanha, quando logo depois da Revolução Espanhola, Segunda Guerra, que acontecia por lá, quando se descobria que uma pessoa era homossexual. O homossexual, para eles, já era taxado de revolucionário, né? Então, se uma pessoa fosse denunciada como homossexual, ainda que ela não praticasse, o que aconteceria com ela? Ela era presa, depois ela era mandada para uma casa de recuperação, um hospício, um lugar de louco, né? Se a pessoa fosse um homossexual ativo, né, ele era mandado para um lugar porque ele era mais recuperável, né, para virar homem. Se fosse um homossexual passivo, ele era mandado para um outro lugar mais rígido ainda, né, que sofreria mais, porque seria mais difícil recuperá-lo. Então, né, e isso com a aprovação de certa parte do clero. Então não dá para ficar falando, não, sempre acolheu, não. O próprio Papa Emérito Bento XVI, num documento muito famoso, só que muita gente não conhece, é famoso e não é, né? Porque é o único documento completo, digamos, da igreja que fala do cuidado pastoral das pessoas homossexuais. Só que você pergunta sobre esse documento, nós fizemos uma enquete aqui pelo Instagram, e deu que mais da metade das pessoas, os católicos, não conhecem esse documento. E o interessante dele é o seguinte, o próprio Papa fala que as pessoas homossexuais foram e são tratadas de maneira injusta. O Papa está falando sobre isso, né? Esse documento é da mesma Congregação para a Doutrina da Fé,
Essa daqui, ele está nesse livro, nesse documento, né, que é editado pela CNBB, está no site do Vaticano, Carta aos Bispos da Igreja Católica sobre o cuidado pastoral das pessoas homossexuais. Olha o parágrafo desse documento. É de se deplorar firmemente que as pessoas homossexuais tenham sido e sejam ainda hoje objeto de expressões malévolas e de ações violentas. Isso é o Papa Emérito falando. Semelhantes comportamentos merecem a condenação dos pastores da Igreja onde quer que aconteçam. Eles revelam uma falta de respeito pelos outros que fere os princípios elementares, sobre os quais se alicerça uma sadia convivência civil. Vocês estão vendo, né? Expressões malévolas. Ele não está falando só ação violenta, bater, matar, que seria pior. Ele está falando de expressões, falar, entendeu? Se referir pejorativamente a pessoas com atração pelo mesmo sexo. A dignidade própria de cada pessoa deve ser respeitada sempre nas palavras, nas ações e nas legislações. Tá aqui, ele reconhece que não tem esse carinho todo, né, que acontece as pessoas, ele aqui convoca as pessoas, ele fala, é deplorável, né? Então não vamos ficar falando assim, a igreja sempre acolhe, isso é óbvio. Não, não é óbvio. Às vezes as pessoas esquecem aquilo que era óbvio há tempos atrás. Assim foi com a humanidade. Adão e Eva tinham contato direto com Deus. Deus falava para Adão, Deus falou para Eva. Só que o que aconteceu com a humanidade? A humanidade se perdeu, porque todo aquilo foi se perdendo. O ser humano, ele herda o pecado original, ele tem uma tendência a fazer coisas erradas, né? Deus faz a criação boa, toda, mas o homem tem uma deficiência, a gente tem uma vontade, uma inteligência, né? As nossas paixões, está tudo desordenado. E se a gente não toma cuidado, não repete o óbvio, né? O que deveria ser óbvio, a lei de Deus, essas coisas todas, nós vamos esquecendo. Nós vamos amortecendo o nosso coração. É por isso que o mundo está assim, dessa forma. Porque vai se esquecendo de tudo, né? Vai se esquecendo das verdades principais. Nós estamos regredindo para o paganismo. E isso não começou com o movimento gay. Tá? Isso é apenas, vamos dizer assim, uma das consequências que vem lá de trás. Vocês podem pegar desde Lutero, lógico, desde Satanás, né? Mas a gente teve o ápice da civilização cristã, mais ou menos lá na Alta Idade Média. Depois começaram todas as revoluções, começou a decair tudo, né? A gente está voltando para o paganismo que pregava aborto, que não via problemas no ato, vamos dizer assim, homossexual, o paganismo que também se tinha muito essa questão de amor livre. Então nós estamos voltando para um mundo pagão e a gente precisa voltar a repetir certas coisas porque a civilização cristã está se acabando e a gente não pode ficar no nosso lugar de conforto achando que não, está se repetindo o óbvio, desnecessária foi essa manifestação. Aqui está no começo, está se fazendo bênçãos, padres, bispos estão apoiando isso. Como eu falei para vocês, se vocês forem fazer a pesquisa, na Info Vaticana, se vocês entrarem na Info Vaticana na internet, sacerdotes austríacos se declaram em rebelião contra o não às bênçãos de uniões gays. Sacerdotes austríacos se declaram em rebelião. Não é os homossexuais, são sacerdotes austríacos. Olha em que nível está a coisa. De novo, bispos alemãos apelam para uma mudança no catecismo sobre a homossexualidade. Eles querem que mude, que fale que é um ato, vamos dizer assim, os atos homossexuais são iguais aos atos entre pessoas de sexos opostos. Eles querem que mude. Os bispos alemães. Não todos, tem alguns que são ortodoxos ainda, né? Mas uma grande parte dos bispos, um grande
bispo alemão responde ao Vaticano sobre o não às bênçãos entre pessoas do mesmo sexo. Ele estava falando que não aceitam. Os bispos alemães não vão aceitar. É assim que está o mundo. É assim, e não, a gente não, como eu falei, a gente não pode fechar os olhos. Então, vamos lá, vamos ler o documento, vamos ver realmente o que a igreja está dizendo, não vamos ficar vendo comentários, coisas assim. Há uma coisa que eu queria lembrar aqui também. A gente tem que lembrar que quando o Vaticano reafirma uma doutrina que ele prega, por exemplo, a questão da castidade para os homossexuais, agora essa sobre bênção que não pode, para nós, por exemplo, do Courage, que estamos aí lutando para viver a castidade, sofrendo, lutando contra as tentações, às vezes tendo quedas, mas voltando, frequentando, indo à missa, indo à confissão. Só que a gente vê que está crescendo, né? Essas pessoas que falam, não, tem que mudar, tem que abençoar casais do mesmo sexo, tem bispo falando, tal. A gente começa a ficar assim, meu Deus, eu tô certo, meu Deus, eu tô certo, né? Naquilo que pelo qual eu estou lutando, lembrando que foram os homossexuais que foram até o bispo de Nova York e pediram um auxílio. Porque o que tinha acontecido exatamente? Revolução década de 60, revolução sexual, liberação sexual, sexo livre, foi fundar, e revolução homossexual junto, depois teve Stonewall, que foi aquela, digamos, rebelião em Nova York, por causa da opressão da polícia, que ia sempre lá, batia nos homossexuais. Então, o que aconteceu? Foi uma pressão, criaram essa pressão, a polícia ia mesmo, tal, e revidaram, né? E o negócio cresceu e foi muito além de que um simples pedido de respeito, né? Se começaram, né? Entrou uma ideologia junto aí e se começou a reivindicar certos direitos, que na realidade não são tão direitos assim. Mas, como eu disse, foi além daquilo que o Papa Bento XVI falou, do respeito à pessoa, né? Foi-se muito além disso. Então, você tem na Igreja Católica a fundação de 2 trabalhos. Você tem, e lá nos Estados Unidos, que é onde foi o foco de toda, o foco, vamos dizer assim, Estados Unidos, Europa, um pouco mais a França e tal, mas nos Estados Unidos que ganhou mais expressão essa revolução toda, né? Então se fundou o Dignidade e o New Ways Ministry, Ministério Novos Caminhos. Esses 2 trabalhos surgiram porque não tinha trabalho pastoral para pessoas com atração pelo mesmo sexo. Então eles falaram, não, vamos criar uma coisa aí, mas só que a gente quer que a igreja mude a doutrina. A igreja tem que mudar a doutrina. Então, não havia trabalho pastoral, então não havia esse acolhimento para pessoas do mesmo sexo. Era uma coisa aqui, um padre lá, tal, mas não tinha nada mais oficial, mais constituído, mais substancioso, né? Havia uma condenação ali, falando que era desordenado, que isso e aquilo, tal, mas não tinha um trabalho pastoral. Aí foram ao bispo de Nova York, ao cardeal de Nova York, e falaram, olha, e muitos já tinham saído da prática, já tinham ido para esses ministérios, mas falaram, não, gente, isso aqui não foi o que eu aprendi no meu catecismo, não, tá tendo contradição isso aqui, a igreja não ensinaria isso, a igreja não vai mudar a doutrina, eu quero ser santo, tal, eu entendo, mas e aí, como é que é, eu não tenho apoio. Foram no cardeal, foram lá e falaram assim, olha, a gente precisa de apoio, a gente quer viver, queremos voltar para a igreja, ou então aqueles que estavam na igreja, queremos continuar na igreja, mas a gente precisa de apoio. Né? Tem um mundão falando pra gente, não, olha, amor, né? O amor, o importante é amar, o importante é você estar com alguém, o importante é isso. Cristo pregou o amor, né? E o amor é livre, você ama quem você quiser. E aí, a gente, como é que a gente vai responder esse apelo se a gente não tiver aí um suporte, né? Tá ok, o cardeal de Nova York falou, colar com um padre, procurou o nosso fundador, padre Harvey e tal, fundou o Courage, que foi, de certa forma, a resposta a esses outros trabalhos católicos, né? Assim começou, a pedido dos homossexuais, né? Esses homossexuais, lógico que tem ação do Espírito Santo, tal, mas entendam, não foi um movimento inicial
do clero para ir atrás, né? Então, não, esse trabalho de acolhida estava já em defasagem com o trabalho errado, né? Então, o que tem que se ver nesse caso, quando a igreja, por exemplo, agora, na segunda-feira, publicou esse documento, para nós que estamos no CORGE, ou outros que não estão também e querem viver a castidade, né? Porque há várias pessoas aí que não necessitam do apostolado, o apostolado não está nas suas dioceses, ou tem algum outro tipo de trabalho que lhes dê apoio. O que acontece? Quando vem uma declaração dessa, a gente fala, ufa, né? Estou no caminho correto. Obrigado, igreja. Obrigado por reafirmar o caminho que eu estou seguindo. Porque é o tempo todo você sendo bombardeado na TV, você sendo bombardeado na internet, e dentro da própria igreja falando, você está perdendo seu tempo, você deveria estar namorando com alguém, você é bobo, né? Você vai morrer só, você vai morrer solitário, você poderia estar aí sendo feliz e assim junto com Deus e tal. Então você é um idiota. É isso o que nós, homossexuais católicos, que querem viver a castidade, ouvimos. E quando a igreja vem e se manifesta, ainda que para alguns possa parecer óbvio, para a gente obrigado. Obrigado, igreja, por reafirmar o que eu estou lutando para viver. E é isso, essa declaração de agora, para nós, é uma maravilha. Porque você tem voz aí, por exemplo, talvez vocês conheçam o padre James Martin. Ele é um jesuíta, um dos porta-vozes dessa dissidência dentro da igreja. Ele é muito pop, né? Muito popular, né? Principalmente na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil um pouco, nos movimentos dissidentes. E ele, se eu não me engano, eu não sei ainda se ele tem um cargo no trabalho de comunicação do Vaticano, mas ele é muito conhecido nesses meios. Ele tem um livro que se chama Construindo Pontes, né? Building Bridges. E esse livro ele vai falar como a igreja tem que mudar, tal. E ele exatamente vai nessa linha como estava lá no início do documento. Querendo acolher, ele não quer falar a verdade. Ele quer que a verdade seja mudada, né? Então, lembrem disso. Há grupos dissidentes que abram os olhos, né? Há muitos grupos dissidentes crescendo dentro da igreja. E isso, por essa razão desse crescimento, se a igreja não vem, não fala, não pode fazer tal coisa, continua crescendo. É como as católicas pelo direito de decidir, né? Que de católicas não tem nada, mas falam que são católicas e pregam aborto. Se a igreja não faz manifestações, condena e tal, falando do aborto, elas vão pregando, vão falando, vão convencendo pessoas. Então é necessário sim que a igreja se manifeste, né? Como eu estava falando, né? Isso não vem de agora, vem lá Lutero, tal. E a gente tem que ver, olha, hoje em dia o divórcio é uma coisa muito pior do que essas uniões homossexuais, né? Porque quantas famílias aí estão destruídas tal por conta de divórcio e tal? Só que virou uma coisa tão comum, tão banal, né? Que a preocupação agora é dos casais de segunda, terceira, quarta, quinta união. Porque o que tem de gente católico divorciado é um monte. O que tem de gente, de católicos, né, que usam de métodos contraceptivos e acham normal, é mais da metade. Na Jornada Mundial da Juventude, que teve no Rio de Janeiro, foi feita uma pesquisa entre os jovens que estavam lá, né? Muito bonito ver toda aquela juventude lá, mais acho que 2 milhões de pessoas. Só que a gente fica se perguntando, tá, é todo mundo tão católico assim, né? Estão ali por quê? Porque, é legal ver o Papa, né? Uma bênção, ver Pedro, né? Tem ali folia, Papa, tá. Mas, e aí? Né? O que eles pensam da doutrina católica realmente? Mas eu não me lembro mais as porcentagens. Mas o que tinha de gente que estava com contraceptivo, com preservativos e achava normal usar preservativos, sexo antes do casamento,
Assim, era uma porcentagem absurda. Eu não vou falar o número agora porque eu não me lembro exatamente, mas era uma coisa bem mais do que 30%. Né? Então isso assusta, porque você vê que entre os católicos, né, e às vezes a gente conhece pessoas, eu conheço pessoas até, que têm uma boa vontade, têm assim, uma caridade muito grande, mas, por exemplo, tem mulher que acha normal usar DIU, né, que não tem problema, não, é porque... Aí, quando você fala, não, mas o meu padre aconselhou, falou que não tem problema, que é uma questão de consciência. Aí se relativiza a lei de Deus e se supervaloriza a própria consciência da pessoa. Então, se a pessoa decide que a lei de Deus vale menos, para ela não vale, então ela faz alguma coisa contra a lei de Deus, está tudo bem, Deus vai entender porque o padre me falou desse jeito. Então você vê que tem coisas que, mesmo dentro do clero, e mais ainda entre os fiéis, não estão bem esclarecidas, bem resolvidas e precisam ser reafirmadas, né? Então, a gente tem que voltar casamento é indissolúvel, né? Não tem esse sexo antes do casamento, é pecado. Quantas pessoas, às vezes, que vêm até pro Corde e não sabem, por exemplo, que masturbação é pecado. Nossa, mas isso é óbvio que é. Mas algumas pessoas não aprendem disso, acham que é normal, é um ato normal de ser humano se masturbar. Não tem problema, a psicologia acha bom. Exatamente, vem esse bombardeio da nossa cultura falando, não, sexo é bom para saúde, sexo qualquer hora, não só no casamento, fora, em qualquer lugar, é bom para saúde, masturbação é boa para saúde. E isso fica na cabeça da pessoa. E nem dentro de casa, né, ainda se tem, em alguns lugares, se tem muito, aliás, não em alguns, aquela visão, vamos colocar entre aspas, meio machista. Não, a mulher tem que ser preservada, o homem não, pode levar numa casa de prostituição, não tem problema, né? E isso mesmo em ambientes cristãos católicos, né? Não, masturbação é normal para homem, juventude, tal. Aí você se pergunta como é que a gente começa a ver um santo como São Luís de Gonzaga, que, mas era naquela época, mas não é porque era naquela época, né? Ele tinha facilidade lá, ele estava na corte, né? Podia ter altas mulheres ali na mão dele, não, mas ele queria viver em castidade, ele, sabe, ele fazia penitência e tal. E hoje em dia, não, penitência, né, castidade, essa coisa toda, não tem jeito, vai fazer o quê, né? Então vamos tomar cuidado, porque se a gente começar a deixar que essa cultura externa e não abrir os olhos para o que essa cultura está querendo fazer com que a gente viva, a gente simplesmente vai ficar numa bolha, né? Achar que tudo é óbvio na nossa bolha e as coisas acontecendo, né? A revolução acontecendo aí fora. Não. Tem que se abrir. E como eu falei, em relação à homossexualidade, a gente tem que estudar, ver o que a igreja fala, porque as pessoas repetem muitos lugares comuns, assim, né? Então acha que tudo para homossexual é permitido. Não, essas questões de homossexual, não vamos falar sobre isso, não, porque é tabu. Aí não fala, né? Aí aparece um filho, aí seu filho chega um dia para você, né? E você nunca percebeu que seu filho, né? Às vezes queria conversar contigo, você não percebe que seu filho você não dá muita atenção para ele porque ele é um pouco diferente e tal. Aí o seu filho ou sua filha vem e fala: pai, eu sou gay, né? Não, como assim, né? Aí vem como? O que aconteceu? Tal. E aí ele já tem 15, 16 anos, né? E você nunca quis saber dessa questão, né? Nunca se informou. Aí vai ter umas atitudes erradas, vai querer internar, vai falar que ele é monstro, vai falar que na minha família não, como é que pode? Aí você vai começar a contestar a sua fé, vai começar a contestar o seu cônjuge, vai querer colocar a culpa nele. Por quê? Porque você estava na sua bolha, esqueceu que essa é uma questão muito premente hoje em dia e que a igreja te oferece uma formação, mas você não quis saber, porque é tudo muito óbvio, está nos 10 mandamentos e na Bíblia, né? Então, cuidado. Vamos voltar para o documento.
Então, como eu estava falando, existe um documento que é citado aqui pela Congregação para a Doutrina da Fé, que é esse documento de 1986, que mais da metade das pessoas não conhecem, que se chama Carta aos Bispos da Igreja Católica sobre o Cuidado Pastoral das Pessoas Homossexuais. Há ali toda a diretriz para uma pastoral, né, para as pessoas homossexuais. Não é uma pastoral gay, tá? Não é uma pastoral da diversidade sexual, não. É uma pastoral como é o Courage. Para quê? Para orientar, ajudar as pessoas, para elas terem amizades boas. Para quê? Para que tenha um suporte, né? Tenha um lugar onde elas possam falar das suas dificuldades em viver a castidade, né? Não ficar restrita só a uma direção espiritual, uma confissão de vez em quando é possível, porque os padres são muito ocupados, às vezes não podem oferecer, nem todos podem oferecer direção espiritual, e nem todas às vezes têm condições, né, ou conhecimento para oferecer direção espiritual, porque isso não é explicado no seminário. Como eu vou orientar uma pessoa com atração pelo mesmo sexo? Eu estava colocando essas questões pontuais, por exemplo, batismo de pessoas de casal gay, né, batismo de filho de casal gay, essa própria bênção aqui que estão falando, e às vezes os padres não sabem responder, né? Porque não tiveram formação específica para certos casos que vão surgindo, que vão aparecendo por aí. Vamos lá. Em tais caminhos, a escuta da palavra de Deus, a oração, a participação nas ações litúrgicas eclesiais e o exercício da caridade podem desempenhar um papel importante em vista de sustentar o empenho de ler a própria história e de aderir com liberdade e responsabilidade ao próprio chamado batismal. O que está querendo falar aqui, na realidade, né? Que a pessoa tem que participar de todos os eventos da igreja, dos eventos litúrgicos e tal, para ela ir aderindo gradualmente, né, à verdade católica, né? E aqui falando, Deus ama cada pessoa e o mesmo faz a igreja, rejeitando toda discriminação injusta. Aqui Deus e a igreja, os fiéis, né? E aí você pode colocar as pessoas, né? Muitas vezes não fazem isso, né? Não amam e rejeitam. Né? A igreja, enquanto instituição, sim, ela ama, sim, ela acolhe. Só que a igreja é formada por pessoas que são falhas e nesse ponto já se falhou muito e se falha ainda hoje em dia. Aí depois vai falar sobre a questão das ações litúrgicas da igreja, qual a importância, está falando de sacramentos aqui também, que são sinais sagrados. E aí vai falar de sacramental, que existe uma diferença entre sacramental, né, e sacramento. Exatamente, sacramental é uma bênção, né? Dentro dos sacramentais estão as bênçãos. Então, a bênção lá é uma oração que o padre, né, o sacerdote, né, aquele que está... o diácono também pode fazer, dar certas bênçãos. É uma oração que se faz, né, para, digamos assim, que aquele objeto, aquela pessoa, tal, seja dedicado, aquela situação seja dedicada a Deus. Então vai benzer uma casa, né? Para que seja nessa casa as pessoas vivam em paz, para que elas louvem a Deus, para tal. Mas, como eu estava falando, né, pode-se benzer, né, uma clínica de aborto, porque é uma construção, é uma casa, só que a finalidade dela é ruim. Então não se pode abençoar qualquer coisa. A bênção, ela tem uma intenção específica. Então é isso o que o documento está falando. Não se pode abençoar tudo, né? Não se pode abençoar uma casa de prostituição. Não se pode abençoar, por exemplo, né, alguém vem e fala, padre, abençoa este revólver porque eu vou usar ele para matar minha esposa hoje. Também não pode. É um objeto, é da pessoa, vamos dizer que ela fosse ou uma faca, ou alguma coisa assim, e a pessoa expresse para que aquilo vai servir, né? Então, aqui vai se fazer exatamente essa distinção, vai se falar o que são os sacramentais, eles imitam os sacramentos, mas não são. Os sacramentos foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os sacramentais, aí a igreja tem o poder de instituir sacramentais. São sacramentais, por exemplo, o quê? O escapulário, como eu tenho aqui. Então, isso aqui também é um sacramental, corrente de consagração à Nossa Senhora, né? Tá abençoada e tal. Isso são sacramentais. Uma imagem que está abençoada, por exemplo, essa de São Paulo,
Tudo isso é sacramental, né? Então ele vai falando. Aí chega no ponto. São, pois, compatíveis com a essência da bênção dada pela Igreja somente as realidades que, por si mesmas, são ordenadas a servir tais desígnios. Quais desígnios? Né? Que aquilo que é abençoado seja objetiva e positivamente ordenado a receber e a exprimir a graça de Deus, em função dos desígnios de Deus inscritos na criação e plenamente revelados por Cristo. Ou seja, né, é necessário que a situação, aquela coisa toda, o objeto abençoado, ele possa receber a graça e exprimi-la. Aqui é o ponto, né? Então, uma casa, ela pode ser abençoada, mas eu preciso saber, vai ser uma residência, né? Residência da família, legal, pode ser abençoada. Vai ser um puteiro. Receber a graça pode, mas ela não vai exprimir. Um puteiro não exprime a graça de Deus, né? Uma clínica de aborto também não. A gente tem que saber sempre, né, qual vai ser a finalidade da coisa, né? Como eu falei, eu não posso chegar, né, e falar, essa arma eu vou matar a minha mulher hoje, então o senhor abençoa. Não pode. Agora, vamos dizer, o padre vai lá e abençoa a casa, né, uma família. Aí um dia, né, a família vende e vai virar um puteiro. A intenção inicial era ser uma casa, né? Vamos dizer, até uma arma, por exemplo, né, é uma arma para defesa. Pode ser uma arma para defesa. Mas um dia vai se utilizar, alguém utiliza para uma coisa má. Não era a intenção inicial. Não era a intenção inicial. O padre não poderia abençoar aquela arma exatamente se já fosse expresso que ela seria utilizada para matar a mulher, o marido, assim. Agora, né, se padre, isso aqui, por favor, abençoa, porque vai ficar na minha casa, para defesa da minha família e tal. Ele pode, por que não? Né? Mas, vamos lá. Então, para exprimir a graça de Deus, né? Então tem que ser necessário para exprimir a graça. Então, aí chega o ponto, como eu estava falando, porque uma união entre pessoas do mesmo sexo não exprime a graça de Deus. Por quê? O que exprime pela antropologia católica, e aí que vai se continuar aqui, a gente não está tratando de lei civil, vamos deixar isso bem claro, né? A gente está tratando de sacramento e sacramentais, de moral católica. Então, não exprime o desígnio inicial de Deus. Quem estudou antropologia católica, e novamente eu falo, né, estudem, tem livros muito interessantes sobre antropologia católica, até coisas boas em português. Então vocês têm, por exemplo, olha, um curso de antropologia teológica do Mater Ecclesiae, o autor, Dom Estevão Bittencourt. Aí vocês vão entender o que é antropologia teológica. Não preciso, não, você não entende não, né? Dá uma lida sobre antropologia teológica, porque vai se falar sobre a questão da criação, como é que ela se expressa, o que realmente Deus quis, né, da humanidade. Então é necessário saber isso, é necessário se entender até para chegar para uma pessoa. Se você quer, por exemplo, fazer um trabalho pastoral, ajudar no trabalho pastoral, você precisa saber explicar antropologia teológica para uma pessoa. Por que Deus fez Adão e Eva? Qual o desígnio do homem e da mulher? Por que existe o casamento entre um homem e uma mulher? Por que não pode haver uma união entre pessoas do mesmo sexo? Isso é necessário explicar. Porque se falar, por que não? Tá, mas eu tenho essa necessidade aqui afetiva, ela tá aqui, ela é presente, ela é real. O que eu faço com ela? Né? Foi Deus que criou? Né? Me parece que foi Deus que me deu essa atração. A pessoa vai vir para você e falar isso. Como é que você vai responder? Não pode expressar, né? Não adianta nada, você tem que saber explicar o que é amor, exatamente essas questões de sexualidade, para a pessoa, para essa ideia entrar ser explicada para a pessoa, a verdade ser apresentada de uma maneira caridosa, a pessoa assimilar aquilo, né? E aí vai ser a ação do Espírito Santo nela, de ela aceitar aquilo ou não aceitar.
Porque às vezes ela pode negar, ela não quer, não aceito. Ainda que seja verdade, não aceito, vou viver desse jeito. Né? As pessoas podem rejeitar a graça. Por isso, aí continua o documento, por tal motivo não é lícito conceder uma bênção a relações ou mesmo a parcerias estáveis. Ó, foi além, né, de casais de heterossexuais, digamos assim, que implicam uma prática sexual fora do matrimônio, ou seja, da união indissolúvel de um homem e de uma mulher, aberta por si só a transmissão da vida. Por quê? Porque lá naqueles países que eu falei, o livrinho também fala que pode dar a bênção para pessoas que não estão dentro de um matrimônio, como é o caso da união das pessoas entre pessoas do mesmo sexo. A presença em tais relações de elementos positivos, ó, isso aqui é interessante, que em si são dignos de ser apreciados e valorizados, não é, porém, capaz de torná-las honestas. O que está querendo falar aqui? Existe afeto entre duas pessoas do mesmo sexo, porque alguns falam, não é amor nada, é só sexo, né? É só nheco-nheco lá, tal. Eu já ouvi muito disso, né? Não, dois homens juntos só tem só sacanagem. Não. Tem afeto ali, tem amizade entre as pessoas, tem cuidado, né? Aquele documentário nosso, do Cord, que chama O Desejo das Colinas Eternas, se vocês forem assistir, vocês vão ver lá, tem a mulher que participa, a Raylene, ela fala, né? Ela cuidou, mesmo depois que ela voltou para a igreja, ela teve um relacionamento longo, tal, com uma outra mulher. Depois ela se separou porque ela voltou para a igreja, mas ela fala, ela realmente amava a outra, né? Ela queria o bem da outra, ainda que não fosse o bem eterno, mas ela queria, né? Ela tinha afeto pela outra, ela tinha carinho pela outra, ela tinha amizade, tanto que a outra ficou doente, eu não me lembro agora o nome dela, mas a outra ficou doente, ela cuidou dela de câncer e morreu. Elas não voltaram a ter relação sexual nem nada, mas o afeto continuou, né? Não vamos dizer assim, um afeto como uma expressão de casal, tal. Não, isso daí é reservado para o casal. Mas o problema aqui é do amor erótico, realmente, né? Mas quando está falando aqui, ó, tem elementos positivos, é isto, né? Tem elementos positivos, mas esses elementos positivos não justificam a bênção. É isso que está falando. Então, vocês estão vendo com a delicadeza que existe aqui no documento do Vaticano, explicando a situação, que não é simplesmente não, a grama é verde, o que você está perguntando? Isso aí é óbvio que não pode ter uma bênção para duas bichas, né? Para duas lésbicas. Não é isso, não é dessa forma que se explica, né? Tem que falar, aqui ó, tem elementos positivos, mas o que acontece? Né? Não pode ter uma bênção, esses elementos tem que valorizar, mas tem uma coisinha errada aí, que é uma questão, casal é entre um homem e uma mulher, né? É isso que tem que ser explicado e que é legítimo realmente para uma bênção eclesial, como está falando o documento. E depois continua falando, como bênção tem uma certa relação com sacramentos, vai se criar uma confusão se essas bênçãos fossem permitidas. Por quê? Porque vai ficar parecendo que tá fazendo um casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí, como eu falei, se isso fosse aprovado, né, nós que estamos aqui dentro do corpo falamos, gente, estamos perdendo tempo, olha o que a igreja está fazendo, né? Iria começar a causar essa confusão, porque existe essa relação, né? Os sacramentais, de certa forma, eles imitam os sacramentos. Então, essa bênção das uniões homossexuais, aí vai falar aqui, ó, não pode ser considerada lícita enquanto constituiria, de certo modo, uma imitação ou uma referência de analogia à bênção nupcial, invocada sobre o homem e a mulher que se unem no sacramento do matrimônio, dado que não existe fundamento algum para assimilar ou estabelecer analogias, que é coisa do Papa Francisco. Vocês sabem que o povo todo ficou revoltado, né? Esses movimentos que eu falei, aqui no Brasil, existe um grupo que se chama, Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT. Isso aqui existe, gente, é grande, viu? Como eu falei, abram os olhos, né? Na sua diocese pode ter encontros e tal, são nossos irmãos, rezamos por eles,
eles sentem atração, têm as mesmas necessidades que nós, que estamos aqui no CORD, tal, não existe ódio, não existe... Mas eles querem coisas que nós, né, vemos que está errado, que é mudar a doutrina da igreja. E eles lançaram uma declaração falando sobre esse esclarecimento da CDF, né? Eles falaram o seguinte, ó... nós nos indignamos, mas não nos surpreendemos, porque vislumbramos neste documento aquela face da igreja que o próprio Cristo criticou tão duramente nos doutores da lei. Tá falando, ó, isso aí tudo é farisaísmo. Eles querem que mude a doutrina moral da igreja. Por quê? Pelo fato de eu sentir a atração, a igreja está errada, então ela tem que mudar, tem que reconhecer, né? Isso é interessante, porque muitas vezes as pessoas, o que elas querem, né, falam assim, não, a igreja tem que se adaptar aos tempos modernos. Não, a igreja está inserida aqui, século XXI, ela precisa ver o que está acontecendo. A igreja, de certa forma, ela está a serviço, entendam muito bem o que eu vou falar, a serviço do mundo, mas ela não se mundaniza. A serviço do mundo significa o quê? A igreja está aí como uma instituição para ajudar o mundo a melhorar, né? Então ela está a serviço do mundo, mas não que ela tenha que se mundanizar, né? Então aceitar o que o mundo prega como bom, como legítimo. Não é isso. A igreja serve, olha, os homossexuais estão precisando de ajuda, precisam saber como viver a castidade, precisam ter uma orientação, né? A gente tem vítimas de doenças, tem isso aí. A igreja é a maior instituição de caridade do mundo, até reconhecida pela própria ONU, né? Que é tão liberal. Se não fosse a igreja católica, a África estaria perdida, né? A igreja ajuda, vocês não têm ideia de como a igreja ajuda na África, principalmente, né? Aqui no Brasil, tudo legal, tal, por exemplo, para quem tem HIV, tem remédios e tal, mas na África, né? A maioria dos hospitais, muitas escolas, né, são todos dirigidos pela igreja. Se não fosse a ajuda da igreja, esse dinheiro que a gente dá e tal, repassa, a África estaria mais perdida. O pessoal não quer saber da África, né? A África, né, fica esquecida, né? Então a igreja está presente lá, A igreja está a serviço, mas ela não... E as pessoas confundem isso, né? Quando o Papa Francisco, muitas vezes, ele vem, fala, ele recebe um transexual, recebe um homossexual, as pessoas acham que ele está se mundanizando, ele está querendo mundanizar a igreja. Não, ele recebe como uma pessoa. É uma pessoa que ele está recebendo. Ele recebe com respeito, né? Mas ele não está falando quando esse documento aqui foi aprovado por ele, falando que não pode ter bênçãos, né? E vocês veem que até... Aí as pessoas se revoltam, porque acham... Quando ele está assim tratando com as pessoas no particular, né? Ele é simpático, ele conversa, ele fala, recebe. Aí acham, tá vendo? Ele está provando tudo. Não, é só ver aqui, né? Em outros pronunciamentos dele também, tem outros livros que ele fala. Não, existe um lobby. Não, as pessoas têm que ter, não pode equiparar casamento. Não, tem essa questão aí de direitos civis e tal, que muitas vezes questões financeiras e tal, então o Estado tem que tratar de alguma forma disso. Mas aí as pessoas falam, não, ele está aprovando casamento gay, né? Então tem que ter bênção, tem que... Não, nada disso. Ele só reafirmou a doutrina da igreja. A igreja, ela está para cristianizar o mundo e não para ser paganizada pelo mundo, como muitos querem. Continuando aqui, no documento também, gente, teve uma resposta. Aliás, teve até um artigo que está no próprio site do Vaticano também, no site da Congregação para a Doutrina da Fé, comentando um artigo comentando a manifestação da CDF, né? Falando sobre o Dubium, porque algumas pessoas acharam que estava alguma coisa precisava explicar mais, tal, né? Então ele vai falando dessa questão, por que foi necessário se esclarecer sobre essa bênção, por que o próprio documento falou, olha, isso aqui não é um documento discriminatório, né? E aqui fala, olha,
A resposta ao dúbio não exclui que sejam dadas bênçãos aos indivíduos com inclinação homossexual. Então, isso não está falando que os homossexuais não podem receber bênçãos, não. Está falando que um casal, duas pessoas do mesmo sexo que moram juntas, coabitam, vivem como casal, não podem receber uma bênção enquanto casal, né? Uma bênção para essa união. Por quê? Porque Deus tem um propósito para o ser humano, né? Então é união entre o homem e a mulher. Então não existe para a igreja, e é isso com toda uma fundamentação, como eu disse, antropológica, teológica, cristã, né? Que uma união entre pessoas do mesmo sexo não é aquilo desejado por Deus. Há elementos positivos, há afeto, há amizade, né? Há respeito, mas há uma questão ali, né? Vamos dizer assim, que é o cerne, é o ato homossexual que é desordenado, é o pecado, é isso que a moral da igreja ensina. Então, aqui se fala, então as pessoas não estão proibidas de receber uma bênção, muito pelo contrário, pode dar uma bênção, né, para a pessoa, para que ela tenha saúde, para que encontre a verdade, se arrependa dos seus pecados, seja santa, todo esse tipo de coisa, mas não enquanto casal. Então, seguinte, o problema existe, já está disseminado pela Europa, muita gente está se revoltando contra esse ato. Nós do Courage agradecemos a igreja por ter se manifestado em relação a isso, porque se não falar, se vai deixando, isso cresce, né? Infelizmente, a gente percebe que nesse país de língua alemã, alguma hora vai ter algum tipo de cisma, porque realmente eles estão ficando cada vez mais liberais, tanto o clero todo, quanto bispos e sacerdotes, e mesmo entre os fiéis. Então, alguma hora vai ter alguma separação, né? Ou vai ter algum tipo de excomunhão, alguma coisa assim vai acontecer, porque está ficando cada vez mais grave, né? Vocês viram aqui pelas notícias que eu mencionei. Não estão ficando quietinhos, recebe aquilo com humildade, opa, vamos corrigir, né? E começar a ter uma pastoral aqui como o Courage para pessoas, né, com atração pelo mesmo sexo. Não, a gente vai fazer bênção, pouco importa que a Congregação para a Doutrina da Fé tenha dito que não, né? Pelo contrário, a gente vai aqui continuar o que a gente está fazendo. A igreja recorda que Deus mesmo não deixa de abençoar cada um de seus filhos peregrinos neste mundo, porque para ele somos mais importantes que todos os pecados que podemos cometer. Mas Deus não abençoa nem pode abençoar o pecado. Abençoa o ser humano pecador, para que reconheça que é parte de seu desígnio de amor e se deixe transformar por ele. De fato, ele nos aceita como somos, mas nunca nos deixa como somos. Ou seja, Deus e a igreja, Deus fundou a igreja para nos mudar, para melhor, para sermos santos, para sermos virtuosos, não para a gente ficar no estado que a gente quer. Quando você lê aqui essa declaração dessa rede nacional de católicos LGBT, você percebe o seguinte, as pessoas estão indignadas porque elas entendem, né, não querem ouvir aquilo que a igreja tem por ensinar, não querem ouvir entender a antropologia cristã, né, entender o que a igreja quer falar com inclinação desordenada. Então falam, não, nós estamos indignados. Ô igreja, você tem que mudar o seu discurso, né? Nós vamos continuar aqui lutando para mudar tudo isso, para que você nos aceite, para que tenha essa bênção para casais do mesmo sexo. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar aqui. Sim, a live ficará salva, estão perguntando. Não tenho nenhuma pergunta, só quero agradecer. Muito obrigado. Um homem e uma mulher, ambos viúvos, podem...
Bom, gente, se vocês tiverem alguma pergunta assim relativa, alguma dúvida em relação a isso, podem mandar pra gente, a gente responde em direct. A gente já passou aqui um pouquinho, já são 10h15, tem 1h15 de live. Se vocês tiverem alguma dúvida relevante em relação a esse documento, realmente, é o que eu disse, gente, procurem os documentos oficiais do Vaticano, né? Sempre estão disponíveis, vão à fonte. Não fiquem lendo notícia do Globo, de isso, aquilo, comentar. Os comentários, às vezes, são bons, mas podem ter algo enviesado, algo que não foi expresso, porque vão pegar um parágrafo, analisar, pegar o outro que é mais importante, né? Então aqui a gente tem que ver, olha, o que foi mantido nesse documento? O respeito às pessoas homossexuais, só que falou, olha, tem valores aí. Tem valores, mesmo numa união entre duas pessoas do mesmo sexo. Só que esses valores não justificam o que é uma bênção dentro da Igreja Católica. O que significa uma bênção dentro da Igreja Católica? A bênção, ela é direcionada, tem que se ver se as pessoas podem receber essa graça. Podem, né? Duas pessoas, um casal do mesmo sexo pode receber, mas vai exprimir? Não, não vai conseguir exprimir. Porque aquela união não está de acordo com a moral católica. Né? Então não pode receber essa bênção. Essa é a explicação dada. Agora, como eu disse, isso não é uma obviedade, né? Tanto que teve que ser explicado, teve que ser dada uma resposta negativa e ainda assim ela não está sendo aceita. Ainda assim ela não está sendo aceita. Então, a igreja precisa se pronunciar sobre diversos assuntos, Então, o aborto não pode nunca, em caso assim, caso assado. Por quê? Porque às vezes há alguma dúvida, né? Questões de bioética, muitas delas são, digamos assim, são questões novas, modernas. Vocês pegam, por exemplo, olha só, a questão de eutanásia. Digamos, né? Não, eutanásia não pode de jeito nenhum, tá. Vamos ver o seguinte, né? Digamos assim que eu estou com um câncer terminal, né? E aí tem um tratamento super moderno aí tal, que custa 500 mil, mas ele não é muito garantido, mas teve alguns resultados de algumas pessoas, tem algumas notícias, e aí o médico fala, não, você tem que fazer esse tratamento de todo jeito, porque vai prolongar um mês a sua vida. Eu sou obrigado a fazer esse tratamento? Sendo que prolongar um mês, eu já estou sofrendo, né? O que vai me servir um mês a mais na minha vida, né? Melhor eu estar bem preparado para a minha morte. Mas não, tem que lutar pela vida de todo jeito. Tem mesmo, peraí, porque aí não é uma questão só de lutar pela vida, é de um prolongamento da sua vida e que vai trazer, assim, vamos dizer assim, é um atraso na sua morte, na realidade, não é nem um prolongamento de vida. O que é um mês, né? Vai ter qualidade de vida nesse mês? Vai continuar simplesmente só prolongando, vai prolongar o seu sofrimento? E outra, 500 mil, vai ter que vender uma casa, talvez a família tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, né? A família perder as posses todas para prolongar pouquíssimo tempo. Eu não sou obrigado a fazer esse tratamento, eu posso recusar, né? Não, tem um outro tratamento e tal, mas tem um monte de efeito colateral, bababá, tal, você pode fazer. Não é obrigado. Não é obrigado. E não é uma questão simples, é uma questão de bioética que é discutida. Então, se vocês pegarem, tem uns tratados de bioética e teologia moral hoje em dia, que vão falando dessas questões novas, né? Porque antigamente não se tinha todo esse maquinário, né? Toda essa tecnologia que a gente tem hoje para prolongamento da vida. E hoje tem. Só que tem coisas que, por exemplo, manter a pessoa num estado vegetativo, né? Em que já está comprovado de todo jeito que já houve morte, então só está mantendo o pulmão funcionando. São coisas que têm que ser analisadas realmente, não são tão simples assim,
né? Tem que a igreja falar algumas coisas, tem que haver estudos, né? Então, não desprezem quando aparece um documento, não considerem como obviedades, como algo que está na tradição e tal. Porque às vezes a pessoa fala que está na tradição e nem conhece a tradição da igreja, né? Se fizer, tá, me explica, em que lugar da tradição está isso? Ah, tá na tradição, poxa, você não sabe? Não, me explica. Aí a pessoa não sabe explicar, né? Então, não, vamos ver o que a igreja realmente fala, né, sobre diversas questões. Não vamos achar que tudo é obviedade, não venham com respostas simples com as questões da homossexualidade, que elas não são simples, né? Como eu estou falando, há N grupos dissidentes e tal que não aceitam certas respostas, acham que esses sacerdotes, eles falam que a igreja tem que mudar porque a ciência mudou, né? Porque agora se fala que há diversos tipos de sexualidades. Então a igreja tem que mudar esse seu entendimento ancestral, né, antropológico, porque está errado, não, a ciência, né? Mas só que, peraí, né? O que a ciência está falando realmente? Isso está correto? Porque a ciência, ela não vê o aspecto moral de muita coisa, né? Então a ciência tem técnicas abortivas, né? Porque ali é uma questão só material, técnica. Então existe lá curetagem, injeção salina, tal, falando, descrevendo só técnicas, né? Mas moralmente isso é correto? Para a ciência, né, é uma questão de técnica, né? Para nós, a igreja defende a vida. Então, totalmente errado, né, existirem e falar que essas técnicas podem ser usadas. Então, não é porque a ciência descreve certos fatos, tem certos entendimentos, que isso tem que mudar os princípios morais da igreja. Não. Então, tomar muito cuidado com isso. Ah, não, porque isso cientificamente... Opa, peraí, o que você está falando de cientificamente aí? Né? O que é exatamente essa questão científica? Ah, porque há homossexualidade na natureza. Beleza. Né? Acontecem... como é que é? O leão fica com o leão lá e aí tem uma cerimônia de casamento, é isso? Né? Ah, não, porque às vezes tem atos assim, tá, mas peraí, leão é um animal, ele não é um humano, então ele não tem a racionalidade como a nossa. Por que ele está fazendo esse ato, vamos dizer assim, que para você é homossexualidade, para ele pode ter uma outra conotação, que é, por exemplo, de dominação ali do bando, tal, alguma coisa que para nós humanos, né, as pessoas não, a gente tem afetividade. Então, como é que é isso, né? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes se pegam dados da natureza para querer explicar comportamentos humanos, né? E isso traz uma grande confusão. Então as pessoas veem, ah, não, a homossexualidade está cientificamente comprovada, tal. Cuidado, vamos ver o que a igreja fala, estudar o que a igreja fala para poder realmente ter propriedade na hora de evangelizar. Então, terminando por aqui, gente, essa live vai ficar gravada. Eu vou depois colocar. Vai ficar aí no IGTV do nosso Instagram. Eu peço para vocês, se puderem divulgar. Como eu falei, se tiver qualquer erro teológico aqui, que você tenha visto em tudo isso que eu disse, né, pode falar, que a gente corrige. Mas eu estou falando, por favor, me diga onde está o erro, né, que não tem problema. Não achismos, eu acho, isso, aquilo. Não, por favor, o que eu falei para vocês é doutrina da igreja, documentada, tá? Não é achismo da minha cabeça. Então divulguem, por favor, ajudem outras pessoas que querem viver a castidade, tenham conhecimento, tenham caridade, ouçam as pessoas da sua paróquia, da sua família e tal, que sentem atração pelo mesmo sexo. São pessoas que precisam ser amadas, respeitadas, ainda que elas não venham a viver a doutrina católica. Você não vai abrir mão dos seus princípios, mas, como falou aqui, tem que ser respeitado, tem que ver os valores e tudo. Não vai falar que certas atitudes estão corretas, não vai falar isso, mas enquanto pessoa tem que ser respeitada. Então, uma boa noite para vocês.
até sexta-feira, que a gente tem a live sobre... a gente vai falar sobre Santa Missa e Eucaristia para uma pessoa que sente atração pelo mesmo sexo, porque ela é tão importante, né? Quarta-feira, 9 horas, então, tamo junto aí de novo. Um grande abraço, salve Maria, fiquem com Deus. Deus abençoe.